Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! Hoje nós vamos aprender essa blusa aqui. Bom, muita gente me pediu para que eu fizesse uma blusa com lãs coloridas para que a gente pudesse usar o resto de fio que a gente tem às vezes em casa que fica de um inverno para o outro, né? Então, eu escolhi aqui 3 cores, porque eu queria fazer dessas cores, mas você vai poder escolher quantas vocês quiserem. Deixando claro, gente, que eu não sei ainda quanto que eu vou gastar. Então eu vou deixar na descrição tudo que eu usar nessa peça. Eu estou construindo a peça aqui junto com vocês. Eu não tenho uma peça piloto, então eu vou fazendo, para quem já me acompanha há muito tempo, eu vou fazendo e vou gravando. A ideia vem na cabeça, a gente vai usando. Então eu vou deixar na descrição o que eu utilizei nessa peça, bem como a quantidade. Eu deixo o link também de onde comprar, o que eu usei, ok? Então vamos combinar assim. A princípio, a única coisa que eu vou dizer é que eu vou usar essas 3 lãs aqui, ó. Essa aqui é a Magic Pool, tá? A cor dela é a 4146, tá bom? Para você que quiser fazer igual. Estou usando aqui a Classic Pool. Olha só, o tex dela é diferente, mas diferente, deixa eu ver quanto. Deixa eu ver aqui. Qual a diferença? 653 e essa aqui é 606, tá? Mas a impressão que a gente tem é que essa daqui é mais grossa. Mas como é em torno de 600, eu quis usar e como eu queria um cinza nesse tom e na loja não tinha, eu comprei. Isso é bom que você vai usar aí as lãs que você tem, tá bom? Então eu usei a Magic Pool nessa cor aqui, vou repetir, 4146, a Classic Pool nessa cor de cinza, que é 8085, e a Magic Pool na cor 2472, ok? Então, anotem isso daí. O resto que eu usar, eu vou falando com vocês. Vou deixar as minhas lãzinhas aqui, tirar as coisas da frente aqui, pra gente começar a fazer essa peça. Espera aí que eu vou pegar a agulha também, porque eu não falei a agulha que eu vou usar. Rodei a casa inteira procurando, eu tinha trazido já ela junto comigo. Eu tô usando a agulha de 5 milímetros, ok? Então, vamos ao passo a passo. Vamos iniciar o nosso trabalho com essa cor aqui, que é esse tom de azul meio esverdeado, né? Eu vou abaixar um pouquinho a câmera para ficar um pouquinho mais perto. Pronto. Ó, nós vamos começar fazendo 6 correntinhas. Ó, 6 correntinhas. Para qualquer tamanho, vocês vão iniciar da mesma maneira. O que vai mandar aqui é a parte da lateral para você fazer os tamanhos, tá? De acordo com o tamanho do busto que vocês precisam, tá? Ah, Ju, mas eu quero fazer bem menor do que a sua, inclusive em altura. Diminui a agulha, compra uma lã mais fina, entendeu? Que você vai conseguir. Então vamos lá. Ou, se preferir, for muito menor do que a minha, ao invés de você usar ponto alto, você usa meio ponto. Ou, se você quiser muito maior do que a minha, ao invés de usar ponto alto, usa ponto alto alongado, tá bom? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já mostro como que é o ponto alto alongado, para caso alguém não saiba. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um baixíssimo, vou prender. Vou vir aqui dentro desse anel, vou trazer o fio, fazer um ponto baixo e 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha de separação e vou vir aqui dentro do nosso círculo e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui dentro do círculo e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer isso por 16 vezes. Ele vai parecer que vai embabadar, mas no final dá certo, tá? Então, ó, lembrando também que tem tensão de pontos diferentes, tá, gente? Às vezes o tamanho que dá para mim não vai dar para você. Às vezes você tem um ponto muito mais apertado, então às vezes vai ficar menorzinho. Mas aí a gente vai fazer a lateral da peça, que vai dar tudo certo, tá? Isso é o que tá na minha cabeça aqui. Vou contar aqui, vou fazer um ponto alto e uma correntinha 16 vezes e já volto. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou fazer uma correntinha, venho aqui na terceira, deixando uma aqui de espaço, lembrando, e a gente prende com um baixíssimo. Como eu falei com vocês, ó, ele parece que ele vai dando muito, mas ele vai dar certo. Pode acreditar. Vou caminhar aqui, ó, prender com um baixíssimo, subir 2 correntinhas,
Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer um meio ponto. Lacei de novo, venho aqui dentro e vou fazer um meio ponto. E vou fechar os 3 juntos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou vir dentro do próximo espaço de correntinhas e vou fazer meio ponto, lacei, meio ponto, lacei, mais meio ponto. E vou fechar todos juntos. 2 correntinhas, e lá no espaço de correntinhas eu vou fazer, de correntinha, né, que é uma só, vou fazer 3 meio pontos e vou unir os 3 juntos. 2 correntinhas de separação e vou fazer isso daqui por 16 vezes. Ó, são 3 meio pontos fechados juntos e 2 correntinhas de separação. Vou fazer isso por toda a volta e já volto. Quando eu falei que parece que vai embabadar, ó, ele fica assim mesmo, tá? E aí a gente vai fazer aqui, ó, 2 correntinhas e prender aqui em cima do ponto. Prendi, ó. E ele tá ficando assim mesmo, mas ele se ajeita, tá? Agora vamos para a próxima carreira. Próxima carreira. Nós vamos vir eu falei, aqui dentro do espaço de novo. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou prender no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou prender no próximo espaço. Nós ficamos com 2 elozinhos de correntes. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro, ó, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço a minha agulha e no mesmo local eu vou fazer os meus 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, ficando assim. Venho no próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Mais uma vez, mais um. Você tá vendo que eu estou fazendo já os cantinhos do meu square. 1, 2, 3, 4, 5 vezes a correntinha, venho aqui dentro e prendo com um ponto baixo. Agora, a gente vai, dentro desse espaço, fazer os nossos 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntinhas e no mesmo espaço nós vamos trabalhar os nossos 5 pontos altos. E aí nós estamos fazendo mais um cantinho do nosso square. Ó. Pronto, fiz mais um cantinho. Vou vir aqui dentro, ó, desse nosso espaço, vou prender com ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Peguei só um pedacinho. Ó, já fiz 2 argolas. E agora, mais uma vez, nós vamos fazer o outro canto. Laço a minha agulha e repito os meus 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Mais uma vez, 5 correntinhas. E aqui dentro, no mesmo espaço, nós vamos fazer os nossos 5 pontos altos. 4 e 5. Venho aqui dentro do espaço e prendo com ponto baixo. Vou repetir as minhas sequências de correntinhas. 5 correntinhas, ponto baixo. 5 correntinhas, ponto baixo. E agora, o que que ficou faltando? Só mais um canto. Ó, quando você faz assim, ó, ele começa a ficar bonitinho, tá? Tá vendo? Vou laçar a minha agulha e a gente vai terminar com o nosso canto. 1,
2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e volto aqui no espaço e faço os meus 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Prontinho. Aqui a gente termina a nossa primeira cor. Eu vou prender aqui, ó, com um baixíssimo. E corto o meu fio. E aí, você já pode até ir arrematando se você quiser, tá? Cortei o meu fio e ficou assim o nosso square, ó. Vou cortar esse pedacinho aqui, porque a gente já colocou ele em volta. Ó, tá vendo? De acordo com que você vai mexendo, ó, ele já começa a ficar bonitinho, tá vendo? Então, paramos aqui e agora a gente vai pegar a nossa próxima cor, que no meu caso é essa cor aqui, que parece um amarelo meio mostarda, né? Então, a gente vai para essa cor aqui agora. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho, vou deixar isso aqui para cá, vou iniciar o nosso trabalho aqui num cantinho. Vou dar 2 laçadas na minha agulha e vou vir aqui, ó, nesse canto aqui, e vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, 2, mais um ponto alto, 3 pontos altos. Vou laçar a minha agulha e aí eu vou contar aqui, ó, 1, 2, no terceiro, a gente tem 5, então no do meio eu vou vir aqui e vou fazer 2 pontos altos, ok? Aí eu vou vir aqui dentro do meu espaço de correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, 2, 3. Aqui dentro, de novo, no nosso próximo espaço de correntinhas, eu faço 3 pontos altos, ó. E aí, vamos de novo fazer 2 pontos. Tenho, esse aqui é um ponto baixo, tenho 1, 2 no terceiro, ou seja, naquele do meio, eu vou repetir 2 pontos altos, ok? Sem espaço, sem correntinha de separação, sem nada, tá vendo? E aí, agora eu vou repetir o mesmo processo. Vou laçar a minha agulha, vou vir dentro desse espaço aqui de correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, ok? Agora, para fazer o nosso cantinho, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui de novo naquele espaço de 5, naquele espaço de correntinhas, e vou fazer mais 3 pontos altos, ou seja, eu fiz aqui o meu canto. Laço a minha agulha, faço 1, 2 no terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, a gente vai pular lá para aquele espaço de correntinhas e fazer aqui dentro 3 pontos altos. Laço de novo, vim no próximo espaço de correntinhas e vou repetir o processo fazendo 3 pontos altos. Conto mais uma vez, 1, 2 no terceiro, eu faço 2 pontos. 1 e 2. E aí, chegamos mais uma vez naquele canto. No nosso canto, nós vamos fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais uma vez 3 pontos altos. Sem nada de separação, conto 1, 2, 3 e venho aqui e faço 2 pontos altos. Continua a sequência dentro da argolinha, 3 pontos altos. Dentro da próxima argolinha, 3 pontos altos. E repetir a sequência de onde tem 5, no terceiro, 1, 2, 3, eu faço 2 pontos altos. E mais uma vez, a gente repete, é a mesma coisa, a sequência é igual, ó. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 pontos altos. Dentro do espaço de correntinhas, 3 pontos altos. Aqui de novo, 3. 1, 2 no terceiro.
ó. E aqui dentro eu vou repetir mais 3. Eu falei que eu ia explicar como que é um ponto alto alongado. Gente, ponto alto alongado é o seguinte, você deu uma laçada, vem aqui dentro, e ao invés de você tirar as 2 laçadas, você vai tirar uma só. Uma, depois você tira 2, depois você tira 2. Isso é um ponto alto alongado, caso você queira fazer a sua peça maior, ó, tá? Só que eu estou fazendo com ponto alto mesmo. Vou aqui fazer 3 pontos altos. Fiz meus 3 pontos altos, vou fazer as minhas 3 correntinhas e prender aqui no primeiro ponto com um baixíssimo. E ó, vai ficando assim. Então, vamos continuar aqui, gente. Eu dei uma paradinha rapidinho. Olha só, aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Vou subir aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E para cada ponto, eu vou aproveitar até aqui já escondendo esse fio, ó. Para cada ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto. Entendeu? Ó. Exatamente assim, ó. Eu ainda tô aproveitando e escondendo o meu fio que ficou ali do início da carreira. Ponto sobre ponto. Vou chegar até aqui e já volto, ó. É só ponto sobre ponto. Ficamos aqui, ó, com 16 pontos, tá, minha gente? E aí, eu vou laçar a minha agulha aqui nesse nosso cantinho, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço de correntinhas. E volto a colocar ponto sobre ponto nessa lateral também. Ó. Vou colocar mais 16 pontos. Ao todo, para cada espaço aqui, a gente fica com 20 pontos. São 16 no centro e 2 de aumento em cada lateral. Ó. Ponto sobre ponto. Já vou mostrar para vocês. Ó. Pronto, terminamos aqui. E aí, a gente coloca nesse cantinho de correntinhas 2 pontos altos, ó. Eu vou só contar para vocês verem. Fiquei com 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos. Entenderam? Vou fazer de novo 2 correntinhas e venho aqui e coloco 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Agora é repetição. Acho que não tem necessidade nenhuma de eu fazer junto com vocês, né? Vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, chego aqui, coloco 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e ponto sobre ponto, até chegar aqui do outro lado. Vou terminar esse aqui e já volto. Nesse cantinho aqui, a gente iniciou aqui, aqui nos 3 pontos, né? Então, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e repetir aqui 2 pontos altos, ok? Pronto. E vou prender aqui na terceira correntinha com um baixíssimo. Eu posso caminhar aqui também, ó, para poder ficar mais preso o nosso fio. E corto. Bom, aqui, ó, falei com vocês que ele vai se ajeitando, ó. Olha que bonitinho que tá ficando. Agora, a gente vai pegar a nossa cor cinza, no meu caso, ou você é que você escolheu aí. Essa carreira é uma carreira de repetição, ó. Vou aqui de novo, mais uma vez, dar 2 laçadas na agulha e começar com um ponto alto falso aqui num cantinho, ó. Começo, faço 1 e 2 pontos. Aqui eu já tô com a outra lã, vocês viram, né? E vou continuar fazendo ponto sobre ponto aqui nessa carreira. Aqui é repetição da anterior. É ponto sobre ponto, e aonde eu tenho cantinhos, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou chegar ali no cantinho e já volto, ó, é ponto sobre ponto. Chegamos no canto, 2 pontos altos, nesse espaço de correntinha, 2 correntinhas e 2 pontos altos, a mesma coisa. Tô puxando o fio aqui, gente. Ó, fizemos o cantinho. Se vocês acharem que 2 correntinhas para vocês tá pouca, pode fazer 3, tá? E aí, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto mais uma vez. Ó, aqui, você viu que eu fiz aquele baixíssimo ali para prender?
eu vou aproveitar e já ir escondendo meu fio aqui também, ó. Entendeu? Então, vou fazer essa carreira aqui e já volto, ó. Aqui não tem segredo. Vai ficando assim, ó. Ponto sobre ponto. Então, ó, fizemos toda a volta. E aí, aqui nesse cantinho, eu já tinha começado com 2, terminei com 2 e vou fazer 2 correntinhas e prender aqui no primeiro ponto. Prendi. Vou subir aqui, gente, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Deixa eu ver como que eu fiz esse canto aqui, que eu não tô... Ah, não, tá certo. Vou fazer isso aqui. Vou fazer mais uma correntinha de espaço no meu trabalho, ó. Vou pular um ponto e venho pro próximo. Uma correntinha, pulo esse e venho pro próximo. Uma correntinha, pulo esse e venho pro próximo. Uma correntinha, pulo um e venho pro próximo. Ó, nós vamos fazer isso até chegar lá do outro lado. A gente vai ter um macetinho aqui nessa parte aqui. Não se preocupa, não vai dar diferença nenhuma no trabalho. Pulo um, venho pro próximo. 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 E aí, o que que vocês vão reparar? Aqui, a gente iniciou com ponto alto. Tá vendo? Nesse ponto aqui. Aqui, esse ponto alto sobrou. Não tem problema. A gente vai fazer uma correntinha, vir aqui pro cantinho. Vamos fazer o nosso cantinho, igualzinho a gente já tava fazendo, ó. 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Ó. Ok? E aí, aqui também eu vou pular igual eu pulei aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, pulo esse e venho pro próximo, ok? Uma correntinha, pulo esse e venho pro próximo. E aí, você vai perceber que quando a gente chegar lá do outro lado, ele vai parar aonde a gente iniciou lá, que a gente fez a correntinha, igualzinho, quer ver, ó? Pulo esse, vou pro próximo. Pulo esse, vou pro próximo. É rapidinho. Ó. Uma correntinha e a gente vai terminar aqui, ó, nesse ponto aqui. Olha a diferença. Aqui, a gente pulou esse ponto. Aqui no início, a gente não conseguiu pular, lembra? E aqui a gente também não vai conseguir. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Fizemos aqui, a gente não faz correntinha nenhuma. Eu só vou aqui fazer os meus 2 pontos normais, ó. 2 pontos, sem correntinha de espaço nem nada, 2 correntinhas. E vou fazer aqui os meus 2 pontos. E aí, aonde eu parei aqui, eu vou iniciar aqui no início também, ó. Ó, vou fazer aqui também. Ó, aí ele vai ficar igual. Aqui eu dei espaço. Se eu dei espaço aqui, eu dei espaço aqui também. Tá vendo? Aqui eu deixei com um ponto do lado dos dois. Aí, como aqui eu fiz isso, aqui eu também faço a mesma coisa. E aí eu vou fazendo os espaços. Aí você vai perceber que quando você chegar lá do outro lado, você vai ter que pular de novo. E aí vai ficar 2 cantos iguais. Vou mostrar para vocês. Um ponto e vou pulando. Ó. E vou pulando aqui. Ó. Ok? Ó, cheguei aqui, eu vou pular esse daqui de novo. Uma correntinha e pulo e faço meu cantinho. Se eu pulei ali, agora, depois que eu fizer o meu cantinho, eu vou pular também. Ok? Ó. Uma correntinha, vou pular esse e venho pro próximo também, ó. Ó. E aqui também eu pulei. Então, eu pulei aqui e pulei aqui. Aqui eu não pulei e aqui também eu não vou pular, porque eu iniciei sem pular também. Deu para vocês entenderem? Pular esse ponto aqui, ó. Aqui eu pulei, aqui eu não pulei, ó. Na hora que você vier fazendo, você vai entender. Ó, vamos lá, vou fazer uma correntinha e vou pulando aqui os pontos até chegar lá do outro lado.
Como aqui eu pulei, lá ele vai chegar e eu vou usar aquele ponto, aquele último ponto antes da correntinha. Acho que deu para vocês entenderem, né? Vou fazer aqui até ali e já volto. Então, nós chegamos aqui, ó, pulei um, e aí eu vou ficar com um grudadinho de novo no cantinho, ó. Não faço nenhuma correntinha de separação, faço 2 correntinhas e repito aqui os meus 2 pontos, ó. E aí, venho aqui, ó, no terceiro ponto, deixando aqui o espaço da correntinha ali, para ficar a parte vaga, e prendo aqui o meu fio, ó. Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. O canto daqui ficou com espaço, esse canto aqui não. Esse aqui ficou com espaço, esse aqui não. Mas, ao todo, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. Tudo a mesma coisa, entendeu? E aqui, a gente terminou praticamente o nosso square do centro da nossa blusa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de uma maneira que a gente não vai usar ele assim, a gente vai usar ele assim. E se a gente vai usar ele assim, a gente precisa fazer um quadrado. Então, agora, a gente vai usar os nossos fios intercalando aqui, ó. Vou pegar, depois do cinza, eu vou voltar a usar o azul. Aí, eu vou vir aqui, ó, 2 laçadas na agulha pra gente iniciar com ponto alto falso. Venho no meu cantinho e vou fazer aqui 2 pontos altos dentro do nosso cantinho. Ok? Agora, eu não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Vou laçar a minha agulha e vou pular esses 3 pontos. E vou vir aqui, ó, dentro do espaço. E vou fazer 2 pontos altos. E aí, para cada espaço de correntinha que eu tenho aqui embaixo, eu vou fazer 2 pontos altos, ó. Peraí, grudou ali, eu fui puxar, grudou no negócio. Ó. Então, eu vou fazer 2 pontos altos para cada espaço que eu tenho aqui de correntinhas. Se eu tenho 12 espaços, eu inicio com as laterais, eu vou ficar ao todo com 14 conjuntinhos de 2 pontos. Ó. Tentando fazer rápido, tá vendo, gente? O que que dá? Aí a agulha sai a linha sai da agulha. É mais ou menos isso, ó. O fio repuxa, ó. Então, nós vamos fazer aqui os nossos conjuntinhos de 2 pontos. Fiz aqui são 2 mesmo. Eu pulo e venho aqui no centro, aonde a gente tá naquele cantinho, né? E faço os meus 2 pontos altos. E faço uma correntinha e corto o meu fio. Se você, que nem eu, detesta ficar fazendo arremate, depois, faça agora. Só que eu não fiz, porque eu tô criando. Aí eu falei, não, depois eu faço. Gente, ó, acredite, é chato, tá? É mais fácil você fazer isso aqui agora, ó. Coloca na agulhinha, ó. Volta aqui, desce e vai, ó. Eu gosto de colocar numa agulha de tapeçaria e vou aqui, ó. Que é tão mais fácil. Ó, depois a gente não tem mais encheção de saco. Desculpa pelo palavreado, mas arrematar fio é o ó do borogodó. Se você puder ir fazendo isso aqui de uma vez, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tava criando, porque a gente vai fazer isso aqui por 2 vezes, tá, gente? Ó, e eu já tô mostrando pra vocês como que eu arremato, pra vocês não brigarem comigo e falar que eu não mostro. Toda vez eu falo a mesma coisa. Falo que vocês vão brigar comigo e eu mostro como que arremata. Ó, pronto. E aqui eu corto. Olha só, nós vamos fazer... Esse aqui eu não arrematei, olha aqui, ó. Pensa na trabalheira que eu vou ter. Aí tá bom. Bom, fiz nessa cor aqui, azul, verde, não sei. Depois dela a gente vem com esse amarelo. E aí, o que que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai começar a fazer diminuições. Para quê? Para a gente consiga fazer o nosso quadrado. Vou laçar aqui a minha agulha 2 vezes,
Vou pular o primeiro conjuntinho e venho aqui nesse espaço, ó, e vou fazer 2 pontos altos. Sem correntinha de separação, eu vou fazer 2 pontos altos para cada espaço entre os conjuntinhos de 2 pontos altos da carreira anterior. Só isso, ó. Essa lã tem um brilho bonito, né? Vou fazer isso aqui até do outro lado e já volto. Ó, então, chegamos aqui no último espaço, a gente vai fazer mais um bloquinho e vai cortar o nosso fio. Ou seja, a gente vai começar a deixar um bloquinho para cada lado, ó. Fechei. Agora, a gente vai usar a cor cinza. Vou fazer a mesma coisa. Das 2 laçadas na agulha, iniciar aqui deixando um bloco ali de lado. Vou fazer aqui meu ponto alto e mais um. E vou fazer os meus 2 pontos altos para cada espaço de correntinha. Gente, é só isso. De correntinha não tem espaço. Cada espaço de correntinha não, cada espaço. Ó, é isso aqui. Eu vou sempre deixando um para esse lado, outro para esse lado. Vou mostrar no outro que eu fiz, ó. É exatamente isso. A gente vai fazendo isso até deixar um só. Ó. A gente vai só diminuindo. A gente começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí a gente começa a próxima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Diminuímos 1. Depois 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí a gente vai diminuindo 1 a cada vez que a gente vai fazendo as carreiras, até chegar e intercalando as cores, ó. Até chegar aqui em cima e ficar com uma cor, com um ponto só, entendeu? Cada vez que a gente vem usando só os espaços e deixando um para cada lado, a gente diminui um bloquinho da nossa peça. E aí, gente, eu vou intercalando aqui, vocês viram? Vou usando esse verde azulado, esse mostarda, esse cinza, verde, mostarda. E você vai fazer isso a mesma coisa com as cores que você está usando, nessa sequência igualzinho. E você vai fazer isso nos 4 lados. Ó, aqui no canto, eu usei o cantinho, tá vendo? Eu usei. Então, a gente vai ficar, para todos os lados, a gente faz 14 bloquinhos, depois 13, depois 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso você vai fazer nos 4 lados do nosso square, ó. E vai ficar assim. Olha que bonito. Então, não tem segredo. Terminou aqui agora com o nosso fio cinza, eu volto a fazer com o nosso fio verde, azul, sei lá, essa cor, Tiffany, que eu acho que chama isso aqui, né? Tá. Acabei aqui, vou virar aqui o meu cantinho. Vou fazer no cantinho aqui, vou fazer mais 2 no cantinho. Esses 2 não são ligados um no outro, ó. Não são ligados um no outro, eles ficam soltos, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é dessa carreira, esse aqui é dessa carreira aqui. E isso eu vou seguir trocando aqui as cores e fazendo em todos os lados. Na hora que a gente terminar, a gente volta aqui e já vai arrematando os fios, tá, gente? Eu vou arrematar tudo bonitinho. Na hora que eu terminar esses 2 lados, eu volto aqui pra gente poder fazer e unir nas laterais. Se o tamanho já tiver bom para você, a gente só vai unir, não vai fazer carreiras de aumentos aqui no canto, não. Mas espera aí que a gente vai fazer junto. Aguenta aí. É só vir fazendo agora aqui, diminuindo até chegar a 1 nos 4 lados, e aí a gente se une aqui de novo para poder fazer o restante. Então, olha só. Não é esse que vocês vão ter que ver, né? Vocês têm que ver esse aqui. Então, a gente terminou aqui, ó. Já arrematei todas as pontinhas. Ele fica meio assim mesmo, ó. Ó, tá vendo? Parece que o quadrado não vai dar certo, mas depois ele se ajeita, tá? Então, gente, o que nós vamos fazer agora? Você vai medir quanto deu aqui a sua peça e você vai medir o seu busto. Vai pegar a fita métrica, circular em volta do seu peito e ver quanto você tem de busto. Divide por 2. Vou fazer aqui, ó. Cadê a minha fita métrica que já sumiu daqui? Ah, tá aqui, ó. Ó, eu tenho 104 de busto. Vou pegar a calculadora aqui também para mostrar para vocês.
eu tenho 104 de busto, dividido por 2, 52 centímetros que eu teria que fazer de frente e de costas de blusa, porque a gente tá fazendo aqui do tamanho da circunferência do busto. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, em torno de 39 centímetros. Para 52, vou fazer conta aqui, menos 39, igual 13 centímetros que eu tenho que fazer a mais. Eu fiz, gente, na verdade, a mais mesmo, porque eu quero essa blusa mais larguinha. Então, nós vamos fazer agora a parte de baixo do braço, para que a gente encontre com a parte de trás da peça. Entendeu? Ó, no meu caso aqui, eu tô aqui, ó, com 58 centímetros. Tá vendo como que ela ficou bem maior do que eu precisava? Ou seja, eu fiz 6 centímetros a mais aqui e vou fazer 6, ou seja, ela vai ficar 12 centímetros a mais do meu busto. E fora que crochê cede, né? Então, de 104 mais 12, 116 que eu fiquei de circunferência aqui de blusa, tá? Então, como que nós vamos fazer essa parte, Ju? Vou mostrar pra vocês agora. A gente vai colocar pra a frente da blusa. Você vai escolher aqui 2 laterais, que a gente tá falando de lateral embaixo do braço, né? E vamos começar com, no meu caso aqui, eu vou usar a linha cinza, tá? Vou fazer aqui, ó, um nó corrediço. Pronto. Fiz o nó. Vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto mesmo aqui, daqueles 2 pontos que nós colocamos na parte de cima da peça, vou colocar aqui, ó, um ponto baixo. E no próximo ponto, mais um ponto baixo. Peguei só uma cordinha, não quero não, ó. Então, fiz 2 pontos baixos, tá? Vou fazer uma correntinha, vim aqui na ponta do ponto e mais um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui nessa ponta e um ponto baixo. Uma correntinha na outra ponta, vou fazer um ponto baixo. Não vou pegar só um fio, não, ó. Pega os 2, ó. Você tá pegando aqui um ponto alto, tá vendo, ó? Uma correntinha e pega um ponto alto. Desse jeitinho aqui. Nós vamos fazer isso até lá do outro lado. Ah, não, peraí, aqui tem uma correntinha. Uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo. E a gente vai ligando esses pontos até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui, eu volto. Ó, chegando aqui é a mesma coisa, tá, gente? Ó, na ponta do ponto. Uma correntinha e você vai vir aqui na ponta do ponto, ó. Tá? Aqui no centro é a mesma coisa. Então, ó. A gente vai fazendo isso aqui. Vou fazer aqui e já volto. E nessa pontinha aqui, nós vamos fazer uma correntinha e vamos aqui fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Então, a gente vai usar esses 2 aqui mesmo, tá? Fizemos isso, ó, ele tá tortinho mesmo, tá? Vou virar o meu trabalho. Subir aqui, ó. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Mais um para dar distância do ponto. E vou vir aqui, ó, naquela correntinha que a gente fez de espaço. E vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, no espaço de correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E aqui você vai fazer aí, ó, essas carreiras de idas e voltas de acordo com o que você precisa para o seu busto aí, como a gente já mediu. A medida que você escolheu fazer para você, tá? É aqui agora. Ai, Ju, o square já fechou, já não deu. Já deu pra mim. Então, ótimo. Você faz só essa carreirinha aqui e liga uma na outra. Entendeu? Ou faz só uma dessa carreirinha aqui, tá vendo, ó? Tá? No meu caso aqui, eu vou fazer 6 carreiras. Tanto de um lado, quanto do outro. Eu tô chegando ali do outro lado só pra mostrar como que a gente vai fazer pra virar. Ó. E aí, você vai fazer aí a quantidade de carreiras que você achar necessário para o seu tamanho, ó. Tá embolando ali. Peraí, eu vou chegar aqui e já volto. Aí, ó, aqui no final, uma correntinha, pulo esse ponto, vou lá para o pontinho
do canto e faço um ponto alto, ficando assim a nossa lateral. Vou virar o meu trabalho, subir aqui, ó, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, e dentro do espaço de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, ó, 2 pontos altos aqui na lateral. Uma correntinha, venho no espaço de correntinhas e faço os meus pontos altos separados por uma correntinha. A gente vai intercalar aqui agora os bloquinhos, tá vendo, ó? Ficando assim. Vou chegar ali do outro lado e volto para explicar mais uma vez. Ó, é só assim. Finalzinho, a gente faz aqui nesse espaço um ponto alto, laça a agulha, vem na terceira correntinha e faz um ponto alto também, ó. Ficando assim com 2 pontos altos unidos aqui nesse cantinho, igual a gente fez lá na outra lateral. Vou virar o meu trabalho e dessa vez eu subo 3 correntinhas, vou fazer uma correntinha para dar espaço no trabalho e vou aqui dentro do espaço de correntinhas, igual a gente fez no início. O próximo a gente faz assim, aí o próximo a gente faz assim, entenderam? A gente vai intercalando aqui agora esse início, ó. No próximo aqui eu vou subir ponto alto, correntinhas e faço um ponto alto aqui dentro do espaço. Aí no próximo eu faço correntinhas e uma correntinha de espaço e venho com ponto alto dentro do espaço, entendeu? Vou fazer isso 6 vezes e do outro lado eu também vou fazer 6 vezes. E aí a gente volta para terminar, tá bom? Vai ficando assim. Aqui no caso aqui agora eu tô do lado avesso. Gente, olha só. Decidi fazer com 5, por quê? Mesmo com aquela medida que eu falei com vocês, a gente tem que levar em consideração que o crochê ele vai ceder, ela dá uma cedida, então ia ficar muito grande. Decidi, então, por bem, fazer com 5 carreiras. Então, aqui, ó, eu vou desmanchar essa minha cesta aqui, ó, e vou usar esse fio aqui para poder unir um trabalho no outro. Peguei uma agulha de tapeçaria, essa minha aqui nem tá tão boa assim. Aí fiquei com um monte de fio aqui, né? Esse fio aqui ainda vai sobrar. Depois a gente pega e aproveita ele. Não vamos desperdiçar fio, não. Pelo amor de Deus. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar, ó, a frente da peça com a frente da outra peça. Ó, frente com frente, que a gente vai costurar o quê? No avesso, tá? E aqui é a coisa mais simples do mundo. Nós vamos colocar ponto com ponto, olha só. Esse ponto aqui, a gente vai contar 1, 2, 3, na terceira correntinha, a gente vai colocar a nossa agulha. No meu caso aqui, esse monte de fio, né? Porque eu desfiz aquela carreira. Tá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente alinhavar, ó. Vou pegar, vamos combinar assim, ó, pegar a alcinha do lado que tá de fora, deixar a de dentro, tá? Ó. Peguei aqui na correntinha, na alcinha de fora, deixei a do lado de dentro, que fica um acabamento bonitinho lá na frente, fica com as alcinhas aparecendo, eu gosto. Ó, então, a gente vai aqui fazendo isso. Agora, eu vou pegar, ó, a alcinha daqui de fora com a alcinha daqui de fora do outro ponto, ó. A gente tem a mesma quantidade de pontos, a gente vai conseguir costurar isso aqui. Ó, a gente vai fazendo esse alinhavo assim, ó. Então, eu peguei a alcinha do lado de fora, a alcinha do outro lado. E a gente vai aqui somente costurando. É só isso. Pra emendar uma peça na outra, ó. E ali do outro lado vai ficando assim, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ó. Então, eu vou fazer isso tanto de um lado quanto do outro, ó. Até virando assim, fica melhor de eu pegar, ó. Assim, fica bem melhor de eu pegar, ó. Vou fazer isso de um lado, vou fazer de um outro e emendar essas duas partes, pra gente agora começar a fazer. Peraí, olha, eu já tava pegando errado, ó, correntinha com correntinha, ponto com ponto. Ó. E vamos aqui fazendo, ó. Aí, a gente volta pra começar a fazer as mangas, tá bom? Peraí, vou continuar aqui emendando a nossa peça e já volto. Terminamos aqui. Olha que lindo que ficou essa lateral. Gente, ainda bem que eu deixei com 5, tá? Porque ficou bem larguinho pra mim. Mas é aquilo, né? Eu quero a blusa larga. Mas se eu pudesse, tinha feito com 4. Mas agora eu já fiz, tá aqui. Eu vou continuar nesse ritmo aqui, ó. Puxando aqui pra ela não ficar feia, ó.
Então, ficou assim, né, a nossa peça. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente tem que fechar aqui, mas antes disso, eu vou fazer a manga. A manga, gente, é o seguinte, ela vai levar aqui agora squares, tá? E aí, o que que eu fiz? Só que eu vou levar, eu vou usar ele no quadrado, assim. O que que eu fiz? Eu medi o meu braço tem 36 centímetros. Eu vou colocar 2 squares. Ai, Ju, eu tenho um braço fininho, eu preciso. Então, você faça o square maior, entendeu? Você pode aqui, ó, ir aumentando carreiras dessa daqui ou dessa de ponto sobre ponto e faça um só e envolve no seu braço. No meu caso, eu vou fazer até aqui na parte cinza, ó, que deu 21 centímetros, tá vendo? 21 centímetros, levando que vai ceder depois, vai me dar 42 centímetros. Eu tenho 36 para 42, então eu vou fazer 8 centímetros a mais para minha manga. Eu quero essa manga larga, então vai ficar tudo ok, entendeu? Então, eu vou fazer aqui agora 2 squares. Para vocês não voltarem o vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir a aula do square agora próximo. Então, eu vou pegar aquela aula que eu já gravei e vou colocar aqui de novo para vocês fazerem de novo os squares. Então, ao todo, vão ser 4 squares que a gente vai ter que fazer. Ou, se você vai fazer um só para o seu braço, você vai fazer 2, um para cada braço, tá? No meu caso, eu vou fazer 4, porque eu vou emendar um no outro, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Vou colocar aí o vídeo, né, aliás, e vou colocar o vídeo para vocês irem acompanhando para fazer aí, tá bom? Pronto, ó, nós vamos começar fazendo 6 correntinhas, ó, 6 correntinhas. Para qualquer tamanho, vocês vão iniciar da mesma maneira. O que vai mandar aqui é a parte da lateral para você fazer os tamanhos, tá? De acordo com o tamanho do busto que vocês precisam, tá? Ah, Ju, mas eu quero fazer bem menor do que a sua, inclusive em altura. Diminui a agulha, compra uma lã mais fina, entendeu? Que você vai conseguir. Então, vamos lá. Ou, se preferir, for muito menor do que a minha, ao invés de você usar ponto alto, você usa meio ponto. Ou, se você quiser muito maior do que a minha, ao invés de usar ponto alto, usa ponto alto alongado, tá bom? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já mostro como que é o ponto alto alongado, para caso alguém não saiba. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um baixíssimo, vou prender. Vou vir aqui dentro desse anel, vou trazer o fio, fazer um ponto baixo e 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha de separação e vou vir aqui dentro do nosso círculo e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui dentro do círculo e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer isso por 16 vezes. Ele vai parecer que vai embabadar, mas no final dá certo, tá? Então, ó, lembrando também que tem tensão de pontos diferentes, tá, gente? Às vezes o tamanho que dá para mim não vai dar para você. Às vezes você tem um ponto muito mais apertado, então às vezes vai ficar menorzinho. Mas aí a gente vai fazer a lateral da peça, que vai dar tudo certo, tá? Isso é o que tá na minha cabeça aqui. Vou contar aqui, vou fazer um ponto alto e uma correntinha 16 vezes e já volto. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou fazer uma correntinha, venho aqui na terceira, deixando uma aqui de espaço, lembrando, e a gente prende com um baixíssimo. Como eu falei com vocês, ó, ele parece que ele vai dando muito, mas ele vai dar certo. Pode acreditar. Vou caminhar aqui, ó, prender com um baixíssimo, subir 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer um meio ponto. Lacei de novo, venho aqui dentro e vou fazer um meio ponto. E vou fechar os 3 juntos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou vir dentro do próximo espaço de correntinhas e vou fazer meio ponto, lacei, meio ponto, lacei, mais meio ponto. E vou fechar todos juntos. 2 correntinhas, e lá no espaço de correntinhas eu vou fazer de correntinha, né, que é uma só, vou fazer 3 meio pontos e vou unir os 3 juntos.
2 correntinhas de separação e vou fazer isso daqui por 16 vezes. Ó, são 3 meio pontos fechados juntos e 2 correntinhas de separação. Vou fazer isso por toda a volta e já volto. Quando eu falei que parece que vai embabadar, ó, ele fica assim mesmo, tá? E aí a gente vai fazer aqui, ó, 2 correntinhas e prender aqui em cima do ponto. Prendi, ó. E ele tá ficando assim mesmo, mas ele se ajeita, tá? Agora vamos para a próxima carreira. Próxima carreira. Nós vamos vir eu falei, aqui dentro do espaço de novo. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou prender no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou prender no próximo espaço. Nós ficamos com 2 elozinhos de correntes. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro, ó, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço a minha agulha e no mesmo local eu vou fazer os meus 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, ficando assim. Venho no próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Mais uma vez, mais um. Você tá vendo que eu estou fazendo já os cantinhos do meu square. 1, 2, 3, 4, 5 vezes a correntinha, venho aqui dentro e prendo com ponto baixo. Agora, a gente vai, dentro desse espaço, fazer os nossos 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntinhas e no mesmo espaço nós vamos trabalhar os nossos 5 pontos altos. E aí nós estamos fazendo mais um cantinho do nosso square. Ó. Pronto, fiz mais um cantinho. Vou vir aqui dentro, ó, desse nosso espaço, vou prender com ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Peguei só um pedacinho. Ó, já fiz 2 argolas. E agora, mais uma vez, nós vamos fazer o outro canto. Laço a minha agulha e repito os meus 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Mais uma vez, 5 correntinhas. E aqui dentro, no mesmo espaço, nós vamos fazer os nossos 5 pontos altos. 4 e 5. Venho aqui dentro do espaço e prendo com ponto baixo. Vou repetir as minhas sequências de correntinhas. 5 correntinhas, ponto baixo. 5 correntinhas, ponto baixo. E agora, o que que ficou faltando? Só mais um canto. Ó, quando você faz assim, ó, ele começa a ficar bonitinho, tá? Tá vendo? Vou laçar a minha agulha e a gente vai terminar com o nosso canto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e volto aqui no espaço e faço os meus 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Prontinho. Aqui a gente termina a nossa primeira cor. Eu vou prender aqui, ó, com um baixíssimo. E corto o meu fio
E aí, você já pode até ir arrematando se você quiser, tá? Cortei o meu fio e ficou assim o nosso square, ó. Vou cortar esse pedacinho aqui, porque a gente já colocou ele em volta. Ó, tá vendo? De acordo com que você vai mexendo, ó, ele já começa a ficar bonitinho, tá vendo? Então, paramos aqui e agora a gente vai pegar a nossa próxima cor, que no meu caso é essa cor aqui, que parece um amarelo meio mostarda, né? Então, a gente vai para essa cor aqui agora. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho, vou deixar isso aqui para cá, vou iniciar o nosso trabalho aqui num cantinho. Vou dar 2 laçadas na minha agulha e vou vir aqui, ó, nesse canto aqui, e vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, 2, mais um ponto alto, 3 pontos altos. Vou laçar a minha agulha e aí eu vou contar aqui, ó, 1, 2, no terceiro, a gente tem 5, então no do meio eu vou vir aqui e vou fazer 2 pontos altos, ok? Aí eu vou vir aqui dentro do meu espaço de correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, 2, 3. Aqui dentro, de novo, no nosso próximo espaço de correntinhas, eu faço 3 pontos altos, ó. E aí, vamos de novo fazer 2 pontos. Tenho esse aqui é um ponto baixo, tenho 1, 2 no terceiro, ou seja, naquele do meio, eu vou repetir 2 pontos altos, ok? Sem espaço, sem correntinhas de separação, sem nada, tá vendo? E aí, agora eu vou repetir o mesmo processo. Vou laçar a minha agulha, vou vir dentro desse espaço aqui de correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, ok? Agora, para fazer o nosso cantinho, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui de novo naquele espaço de 5, naquele espaço de correntinhas, e vou fazer mais 3 pontos altos, ou seja, eu fiz aqui o meu canto. Laço a minha agulha, faço 1, 2 no terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, a gente vai pular lá para aquele espaço de correntinhas e fazer aqui dentro 3 pontos altos. Laço de novo, vim no próximo espaço de correntinhas e vou repetir o processo fazendo 3 pontos altos. Conto mais uma vez, 1, 2 no terceiro, eu faço 2 pontos. 1 e 2. E aí, chegamos mais uma vez naquele canto. No nosso canto, nós vamos fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais uma vez 3 pontos altos. Sem nada de separação, conto 1, 2, 3 e venho aqui e faço 2 pontos altos. Continua a sequência dentro da argolinha, 3 pontos altos. Dentro da próxima argolinha, 3 pontos altos. E repetir a sequência de onde tem 5, no terceiro, 1, 2, 3, eu faço 2 pontos altos. E mais uma vez, a gente repete, é a mesma coisa, a sequência é igual, ó. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 pontos altos. Dentro do espaço de correntinhas, 3 pontos altos. Aqui de novo, 3. 1, 2 no terceiro. Ó, e aqui dentro eu vou repetir mais 3. Eu falei que eu ia explicar como que é um ponto alto alongado. Gente, ponto alto alongado é o seguinte, você deu uma laçada, vem aqui dentro, e ao invés de você tirar as 2 laçadas, você vai tirar uma só. Uma, depois você tira 2, depois você tira 2. Isso é um ponto alto alongado, caso você queira fazer a sua peça maior, ó, tá? Só que eu estou fazendo com ponto alto mesmo. Vou aqui fazer 3 pontos altos. Fiz meus 3 pontos altos, vou fazer as minhas 3 correntinhas
e prender aqui no primeiro ponto com um baixíssimo. E ó, vai ficando assim. Então, vamos continuar aqui, gente. Eu dei uma paradinha rapidinho. Olha só, aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Vou subir aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E para cada ponto, eu vou aproveitar até aqui já escondendo esse fio, ó. Para cada ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto. Entendeu? Ó. Exatamente assim, ó. Eu ainda tô aproveitando e escondendo o meu fio que ficou ali do início da carreira. Ponto sobre ponto. Vou chegar até aqui e já volto, ó. É só ponto sobre ponto. Ficamos aqui, ó, com 16 pontos, tá, minha gente? E aí, eu vou laçar a minha agulha aqui nesse nosso cantinho. Eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço de correntinhas. E volto a colocar ponto sobre ponto nessa lateral também. Ó. Vou colocar mais 16 pontos. Ao todo, para cada espaço aqui, a gente fica com 20 pontos. São 16 no centro e 2 de aumento em cada lateral. Ó. Ponto sobre ponto. Já vou mostrar para vocês. Ó. Pronto, terminamos aqui. E aí, a gente coloca nesse cantinho de correntinhas 2 pontos altos, ó. Eu vou só contar para vocês verem. Fiquei com 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos. Entenderam? Vou fazer de novo 2 correntinhas e venho aqui e coloco 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Agora é repetição. Acho que não tem necessidade nenhuma de eu fazer junto com vocês, né? Vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Chego aqui, coloco 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e ponto sobre ponto, até chegar aqui do outro lado. Vou terminar esse aqui e já volto. Nesse cantinho aqui, a gente iniciou aqui, aqui nos 3 pontos, né? Então, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e repetir aqui 2 pontos altos, ok? Pronto. E vou prender aqui na terceira correntinha com um baixíssimo. Eu posso caminhar aqui também, ó, para poder ficar mais preso o nosso fio. E corto. Bom, aqui, ó, falei com vocês que ele vai se ajeitando, ó. Olha que bonitinho que tá ficando. Agora, a gente vai pegar a nossa cor cinza, no meu caso, ou você é que você escolheu aí. Essa carreira é uma carreira de repetição, ó. Vou aqui de novo, mais uma vez, dar 2 laçadas na agulha e começar com um ponto alto falso aqui num cantinho, ó. Começo, faço 1 e 2 pontos. Aqui eu já tô com a outra lã, vocês viram, né? E vou continuar fazendo ponto sobre ponto aqui nessa carreira. Aqui é repetição da anterior. É ponto sobre ponto, e aonde eu tenho cantinhos, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou chegar ali no cantinho e já volto, ó, é ponto sobre ponto. Chegamos no canto, 2 pontos altos, nesse espaço de correntinha, 2 correntinhas e 2 pontos altos, a mesma coisa. Tô puxando o fio aqui, gente. Ó, fizemos o cantinho. Se vocês acharem que 2 correntinhas para vocês tá pouca, pode fazer 3, tá? E aí, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto mais uma vez. Ó, aqui, você viu que eu fiz aquele baixíssimo ali para prender? Eu vou aproveitar e já ir escondendo meu fio aqui também, ó. Entendeu? Então, vou fazer essa carreira aqui e já volto, ó. Aqui não tem segredo. Vai ficando assim, ó. Ponto sobre ponto. Então, ó, fizemos toda a volta. E aí, aqui nesse cantinho, eu já tinha começado com 2, terminei com 2 e vou fazer 2 correntinhas e prender aqui no primeiro ponto. Prendi.
Então, olha só, nós vamos fazer uma manguinha assim. Lembrando que se seu braço é mais fino, você não precisa fazer essa carreira cinza aqui, faz uma menor, né? Ó, e ele vai ficar assim. Eu tô aqui com os outros dois, ó, fiz aqui as minhas carreiras. Eu vou chegar aqui, eu vou cortar um pedacinho de fio maiorzinho. Pra quê? Pra gente usar o fio pra costurar. O próprio fio aqui da peça pra costurar, ó. Tá? Vou fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz naquela outra parte nossa que nós costuramos, nós unimos, ó. Um lado vai ficar com fio pra cá, o outro lado vai ficar com fio pra cá. Eu vou pegar a minha agulha. Aí, aqui, ó, a frente com frente, tá? Não, mas peraí, que eu quero pegar... Aqui, ó. Eu quero pegar o último, como se fosse na última correntinha, aquela que a gente prende, tá vendo? A gente tem aqui duas, eu quero pegar nessa aqui, por isso que eu virei, ó. Aí, eu vou pegar na correntinha de trás daqui. Pronto. E aí, agora... Vou fazer assim que é melhor. E aí, agora, eu vou pegar, ó, correntinha com correntinha e vou também deixar aquela nervurinha da parte de dentro, a gente tá deixando, né, aquela laçadinha, a gente deixa pro lado de fora, ó, assim. A gente tem a mesma quantidade de pontos, então, vai ficar aqui certinho, ó. Vou costurar de um lado, vou costurar do outro, e ele vai ficar assim, ó. Olha que bonitinho. E eu tô costurando as duas correntinhas, para que isso aqui fique mais retinho, tá vendo? Ó, assim. Eu vou terminar de costurar a minha aqui, tanto de um lado quanto do outro, e já volto pra gente começar a unir isso com a parte do peito. Bom, ó, fizemos aqui, costurei as duas partes, ó, as duas manguinhas. Lembrando que se a manga é menor, você não precisa fazer essa parte cinza, faz ela menos uma, entendeu? Ó, tá aqui as duas manguinhas. Eu já tinha até feito uma emenda aqui, mas eu não gostei, eu vou fazer ela menor. É isso que eu falo, gente, a gente tem que ir testando e experimentando pra ver, né, se vai ficar legal. Eu quero colocar um square desse aqui bem aqui na frente da manga, então eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Colocando ele mais ou menos aqui, ó, eu sei que eu fico... Olha aqui, colocando assim, ó, eu já tô vendo que sobra aqui. Eu só vou colocar nessa área cinza. Eu tinha colocado aqui, 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 ficou demais. Então, eu vou diminuir. Sem puxar aqui, ó, 16 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui 16 centímetros também, ó. A gente tem 21, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu colocar mais ou menos 16 centímetros, só pra eu saber aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não vou usar 1, 2, 3, 4 desses pontos aqui e nem vou usar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 desse aqui. Eu vou usar só esse, aliás, do lado de cá, né? 1, 2, 3, 4. Vou usar esse aqui. Vou marcar aqui, peraí. Desse aqui. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Vou usar e prender só aqui nessa partezinha minha aqui. Deixa eu ver se eu acho mais... Aqui, achei mais um. Então, aqui eu não vou usar 1, 2, 3, 4, vou usar essa aqui. E vou prender aqui, ó, nesse ponto aqui. Vamos ver. Ó, tá vendo? E isso aqui vai ficar pra frente, ó. Então, nós usamos aqui, vamos conferir se é isso mesmo. Nossa, não deu nada 16, aqui deu 14, mas se você fizer assim, ó, ela vai ficar maior. Então, vamos fazer o seguinte aqui, peraí. Vou pular um pra cá. Ó, pra ficar um pouquinho maior. Então, eu pulei 3 pontos só, ó. Então, vão ser esses daqui que eu vou prender aqui nessa área, ó. Então, esse pedaço aqui ficou livre e esse também, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio. Cadê minha agulha? Achei a agulha, gente. Vou pegar aqui, ó. Vou iniciar com o nó corrediço. Tá? Vou pegar aqui onde eu prendi.
direcionar ali naquele primeiro ponto cinza ali e vou prender com ponto baixo. E aí, eu vou pegar nos pontos aqui de acordo com que ele laçar lá do outro lado, ó. Porque lá do outro lado a gente tem um ponto alto de lado ou correntinhas. Então, não tem como a gente ficar colocando no ponto certo. Então, ó, é só a gente ir colocando aqui e testando. E vendo aonde que o ponto cai e prendendo, ó. Até chegar aqui no último ponto. Prendi aqui. Vou prender aqui no último ponto também, ó. Pronto, prendemos. Ele tá presinho, ó. Vamos ver quantos centímetros deram depois de pronto. É mesmo assim, deu 14,5, ó. Vamos deixar só isso? Melhor. Aí, agora, o que que você vai fazer? Você vai experimentar, vai ver se ficou legal também pra você. Só que eu prefiro terminar essa parte todinha aqui e experimentar depois, pra ver se vai ficar legal, tá? Então, ó, prendi ali, agora eu vou pegar aqui nesse amarelo e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui no azul, um ponto baixo. Uma correntinha, aqui, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer isso por toda a volta, ó. Até chegar lá do outro lado, na parte cinza. Opa, peraí, que eu não fiz a correntinha. Até chegar ali do outro lado, na parte cinza. Se você achar que o seu tá muito largo, você não faz a correntinha. O meu tá bem largo, mas a gente ainda vai fechar isso aqui, então eu vou fazer assim só pra ir testando, ó. Ó. Tá? Primeiro eu vou fazer assim. Então, vou fazer isso até chegar ali na parte cinza e já volto, ó. Vai ficando assim, igualzinho a gente tinha feito nessa lateral aqui. Então, olha só, cheguei aqui, fiz um no laranja, e aí eu já venho direto aqui pra parte do cinza que a gente fez. Vou contar 1, 2, 3 e eu coloquei no ponto 4, lembra? Antes eu tinha pulado 4, depois eu não pulei mais. Então, eu vou fechar aqui com o ponto baixo e agora eu vou, ó, fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, ó. Lembrando de marcar ali do outro lado também, pra gente não errar. Ó, 1, 2, 3 e eu marquei na quarta, não foi isso, gente? Eu deixei 3. Antes eu tinha deixado 4, não era? Vamos conferir aqui? 1, 2, 3 e comecei aprendendo 4, tá vendo? Então, tá certinho. Aí, a gente vai vir aqui e vai continuar fazendo a mesma coisa. Ponto baixo e prendendo ali do outro lado. Ó. Certinho. Tiro aqui meu marcador. E vou prender esse último ponto aqui na última cinza. E aí, eu peguei esse aqui, coloquei na ponta do laranja e assim eu fui fazendo. Não, peguei na ponta do laranja nada, não peguei nada. Eu peguei aqui, ó, e coloquei aqui. Olha, vou fazer uma correntinha, eu não fiz correntinha ali de separação, lembra? Ó, aqui, ó, depois que eu terminei, não fiz correntinha, só fiz um ponto baixo aqui. Então, e agora eu vou continuar fazendo correntinha e ponto baixo. Correntinha e ponto baixo, por toda a volta também. E aí, agora, depois que a gente terminar isso aqui, a gente vai fazer o quê? Experimentar. Ver se a manga tá legal. Se a manga ficou boa do jeito que a gente tá pensando. Que a gente tem que fazer uma blusa de ombro a ombro. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem o quê? Uma cava debaixo do braço, né? Então, a gente tem que ver se deu certinho. Se você colocou a peça, se ficou essa parte aqui certa, essa parte certa com isso aqui pra debaixo do seu braço. Ok? Então, vamos ver aí, ó. Eu vou terminar aqui e já volto, peraí. Cheguei aqui, ó. Fiz no amarelo e vou prender aqui aonde a gente iniciou com o baixíssimo, tá? E agora, o que eu falei com vocês. Nós vamos agora experimentar e ver se essa parte aqui não ficou ruim debaixo do braço, ó. Tá bom? A gente tem que experimentar agora. Peraí, já volto. Bom, gente, pra mim, esse tamanho aqui ficou ótimo. Então, se você estiver fazendo, eu sou GG, se você estiver fazendo um tamanho G, um M, você
Você diminui aí pelo menos um ponto aqui de cada lado, né? Pelo menos um pontinho. Eu usei aqui, vamos contar quantas que eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Foram 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Usei 17. Então, se você tá fazendo um tamanho G, usa 15. Se você tá usando M, você usa aí menos 2, 13, entendeu? E para um tamanho P, usa menos 2 pontos, também usa 11 ou 10, entendeu? Ó, então tá tudo certo aqui. Só que isso aqui tá muito largo aqui em cima do peito, né, gente? Então, o que que eu vou fazer? Eu quero começar a encolher essa peça aqui. Eu vou usar, então, lastex. Vou pegar um lastex aqui, ó, e vou usar. Eu vou medir quanto que eu tenho de ombro a ombro e vou colocar uma medida menor, claro, mas eu vou dobrar ou, às vezes, até triplicar esse tamanho. Peraí que eu já te falo quanto que eu fiz. Pedi meu marido para medir para mim, de ombro a ombro, circunferência deu 113. Então, eu vou tirar 13 centímetros que eu tô usando lastex. Então, eu vou pegar 1 metro para cada volta que eu quero. 1 metro eu vou fazer 3 vezes, eu vou fazer 3 metros, tá? 3 metros de fio e já volto, peraí. Então, eu cortei aqui 3 metros lastex, ó. 3 metros inteiriços. Ó, e vou dar um nó. Eu faço assim, gente, eu dou um nó, depois eu dou outro. Eu sou dessas, eu morro de medo de esse negócio soltar. Vamos ver qual que vai ficar melhor. Aqui, acho que esse aqui, ó. Esse aqui eu tô com medo. Então, eu dei um outro nó, ó. Vou puxar pra ver se vai sair. Não. Ó, e aí eu vou fazer o quê? Enrolar 3 vezes na minha mão. Ó. Então, eu tenho aqui, vou colocar até no meu ombro pra ver se ficou bom. Ficou. Tá fraquinho, mas tá ótimo. Então, eu vou colocar isso aqui agora aqui. Eu não queria usar essa linha cinza porque ela tá acabando. Eu tô com medo dela acabar. Eu vou... Vamos fazer com ela mesma aqui. Vamos ver se vai dar certo. Depois do cinza vem o azul. Acho que eu vou pegar o azul, gente. Peraí. Vamos pegar o azul. Por quê? Porque o azul eu tenho mais. Aí, vamos que essa linha cinza acabe e a gente ainda tem a manga pra fazer, né? Então, ó. Vamos arrematar esse fio aqui primeiro. Vou esconder esse fio aqui. E já volto com o azul. Juro que eu queria usar o cinza, mas eu não tenho. Então, eu prefiro não arriscar. E a gente ainda tem que fazer detalhes ainda na manga. Aí, pode ser que eu fique sem o cinza, então... Eu vou esconder esses fios aqui e já volto, peraí. Então, ó, eu vou pegar o meu fio aqui, ó, e vou jogar 3 vezes na mão aqui, que no caso eu virei 3 vezes, né? Eu virei 3 vezes, eu fiz conta de 3 vezes aqui pra eu poder emendar ele, né? Ó. Então, agora, eu vou pegar a minha linha azul e vou começar a colocar em volta aqui do ombro e do peito. Eu vou iniciar meu trabalho aqui, ó. Aqui nessa emenda nossa. Vou começar aqui, ó. Aqui. E vou prender aqui meu fio. Acho que eu vou fazer um nó aqui primeiro, que esse aqui lá é complicado. Eu vou fazer um nó aqui pra gente iniciar o nosso trabalho. Porque não tem perigo de soltar de jeito nenhum. Ó, vou aproveitar aqui, vou fazer uma correntinha. Vou colocar o meu fio. Nossa, gente, eu tô tentando pegar, só pego... Vocês não estão vendo. Eu tô tentando pegar, eu só conseguia pegar 2. Aí, agora que eu peguei todos. Ô, meu pai. Peraí, vou ter que fazer de novo. Olha a confusão. Vamos lá, 1, 2, 3. Pronto. Aí, agora, eu pego aqui o nosso bom fio. E coloco aqui pra gente iniciar o nosso trabalho, ó. E a gente vai aqui colocando em pontos baixos
e ir escondendo o fio aqui. Aonde tem correntinha, eu tô colocando ponto baixo. E aonde tem ponto baixo, ponto baixo. Assim, ó. E embutindo aqui o nosso elástico, tá vendo? É que eu tô aproveitando e escondendo meu fio também. Aí, não sei se vocês estão vendo, aqui, ó. Ó, o elástico tá aqui, a gente tá colocando aqui junto com os pontos baixos que nós estamos fazendo, ó. A gente iniciou aqui, mas a gente vai dar essa volta até eu chegar ali na outra ponta aqui, ó. E já volto. Peraí, até a outra ponta onde a gente começa aqui a nossa manguinha, tá bom? Vou fazendo aqui, pontos baixos até chegar ali. Então, nós chegamos aqui, ó, tô chegando bem pertinho, ó, um ponto baixo aqui. E aí, daqui, a gente tem que passar pra cá, ó, pro nosso ombro, ó. Tá vendo? Eu não vou seguir aqui naqueles pontos baixos que nós fizemos pra união aqui. Eu vou seguir aqui, ó. É daqui, eu vou pra cá, ó. Vou segurar aqui o meu fio, meu elástico, e venho aqui, ó. Ok? E aí, agora, eu vou dar a volta aqui, ó, em pontos baixos mesmo, aqui ponto sobre ponto, ó. Opa, sem pegar o elástico, claro. O elástico começa a dar uma encolhida ali. Ó. E aonde tem pontos, ó, eu coloquei um ponto no V, um ponto na emenda, um ponto no V e segui aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto aqui no ombro, ó. Naquela manguinha que nós fizemos. Tá vendo? Se começar o elástico dar uma enrugada, você puxa ele. Que ele vai começar a franzir ali a peça. Que essa aqui é a nossa intenção, ó. Aqui é ponto sobre ponto. E assim a gente vai chegando ali do outro lado. Ó. Aqui no V1, aqui no meio 1, aqui no V mais 1, tá vendo? E aqui, ó, 1, 2 e 3. Aqui eu fiz 3 também. Eu fiz um a mais aqui, ó, no 4, ó. Coloquei um a mais naquele que a gente tinha emendado, então, já que eu coloquei ali, eu vou colocar aqui também, ó. Nesse aqui que tá frouxinho aqui, eu coloquei, ó, que a gente tinha emendado. Coloquei um aqui nesse 4 e venho aqui pro próximo. E já vou fazendo, seguir fazendo os meus pontos, que é ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, ficou aqui, tá vendo? A gente tem que ficar muito atenta nisso aqui, peraí. Ó o elástico aqui começando a me dar trabalho, tá vendo? 3 elásticos, senão a gente se perde, ó. Então, eu peguei aqui, peguei nessa aqui que eu tinha emendado, e aí eu vou lá no ponto seguinte e vou fazendo, ó. Onde tem correntinha eu tô fazendo ponto, onde tem ponto eu tô fazendo ponto. Ó, e foi ficando assim. Aqui como que já começou a encolher, tá vendo? Pra gente fazer o nosso ombro. Então, eu vou dar essa volta, gente. Vou chegar aqui, ó, fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou pegar no ponto que eu emendei também, ó, 1, 2, 3, 4. Vou seguir fazendo aqui, ó, no V, aqui, no V e seguir, tá? Até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Prontinho, fizemos aqui, ó. Começou a encolher, tá vendo? Mesmo assim, ainda tá bem fraquinho ainda. Poderia ter feito um pouquinho mais apertado. Mas vamos continuar aqui no nosso esquema. Prendi com baixíssimo aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Ó, vou vir aqui, ó, atrás do ponto, ó, o ponto baixo aqui, por trás dele, ó. E vou fazer ele em relevo. Vou puxar aqui e vou subir 2 correntinhas.
Vou fazer a mesma coisa no próximo, ó. Daqui pro outro e vou fazer em relevo. Pronto. Agora, o próximo, eu vou fazer ao contrário. Eu tava fazendo daqui pra lá, não é? Então, agora eu vou fazer... Ó, daqui pra cá, ó. E vou aqui no próximo aqui, ó. De frente pra ele, ó. 2. Agora eu vou de novo, ó. Venho aqui, ó, no próximo ponto. 1. Venho de novo, ó. E 2. Vou aqui, agora eu vou no de trás, ó, ó. Venho daqui de trás. Vocês estão vendo que aqui eu peguei um ponto. Eu vou pegar o próximo, só que agora de trás pra frente, ó, ó. Peguei. E de novo também, ó, ó, no próximo ponto. E venho agora de frente pra trás. Ó. E vai ficando assim, ó. Vou fazer mais uma vez. Aqui, ó. Esse aqui eu peguei pela frente. Aqui eu vou pegar por trás, ó, ó. Venho aqui por trás, ó, e pego pela frente do ponto. Agora eu venho aqui, ó, pela frente do ponto e vou pegar ele por trás. Vou fazer isso 2 vezes. Ó. E vai ficando assim. De novo, venho por trás. E passo pela frente dele, ó. Por trás e passo pela frente do próximo ponto. Venho pela frente e passo por trás. Pela frente, por trás. Agora eu vou por trás e pego pela frente. Por trás, pela frente. Ó, e vai ficando desse jeitinho aqui. Então, eu vou intercalar agora. 2, eu vou pegando, enfio a agulha na frente e pego por trás do ponto. E 2, eu venho por trás e pego na frente do ponto. Ó. Ok? Fazendo assim. Vou dar a minha volta completinha e já volto. Ó, então, cheguei aqui, gente, pra mim aqui, ó, ficou sobrando só um aqui, ele eu vou fingir que eu não vi. Coloquei 2 pra trás e esses 2 que a gente iniciou, ele tava pra frente, lembra? Vou pegar aqui, ó, na correntinha e vou prender com o baixíssimo. Pronto. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, todos que tiverem o relevo pra frente vão continuar pra frente e todos os atrás vão continuar pra trás. A gente quer que esse aqui fique pra frente, então a gente vai colocar a agulha por trás dele, ó. Por trás e vamos fazer aqui o ponto alto. De novo, ó, por trás do ponto, ponto alto. Esses estão pra trás, então a gente vem aqui, ó, por trás pegando pela frente, ó. E continua. Opa, peraí. Ó. Continuando fazendo assim, ó, pegando por trás ali, ó. E esse pela frente. Ó, vou fazer devagar. Ó, a gente vai continuar fazendo a mesma trama. Ó, vou vir, esse aqui que tá pra trás, eu venho por trás e coloco a agulha na frente, ó, ó. Vou fazer de novo, ó, por trás, pego na frente do ponto. E esse aqui, ele tá pra frente, então eu pego por trás do ponto, ó. Pra deixar ele pra frente, ó. Por trás do ponto. E vamos de novo fazendo a mesma coisa. E isso nós vamos fazer por algumas carreiras. É, ó, tá pra trás, né? Peraí, deixa eu ver se eu peguei certo. Tá, peguei. Aqui, e esse pra trás. Então, são 2 pra trás e 2 na frente. Ó. E vai ficando assim, ó. Ó, mais uma vez. Ó, venho aqui por trás do ponto, atrás da carreira, pego na frente do ponto. E os outros 2 pegam na frente da carreira por trás do ponto. Pra deixar ele de frente, ó. E aqui eu venho por trás da carreira na frente do ponto.
Isso, gente, eu vou fazer por algumas carreiras, tá? Eu vou fazer as carreiras aqui para ver quantas vão dar e já falo com vocês. Eu não sei se vão ser 3 ou 4 carreiras. Eu vou dar a minha volta todinha e volto, ó. E vai ficando assim, olha que bonito. Vou fazer aqui e já volto. Eu voltei aqui, ó, caso tenha iniciantes, pra gente, ó, terminamos aqui por trás. Agora eu venho aqui, ó, fecho com baixíssimo, prendi, ok? E aí, a gente continua fazendo o relevo de novo, ó. Com esse ponto aqui, eu venho aqui atrás, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas. E sigo pegando por trás do ponto aqui. E aquele, sigo pegando pela frente, ó. Tá? Eu só vim aqui, que eu falei assim, não, vamos tirar todas as dúvidas. Então, eu vou subir aqui mais algumas carreiras e já volto, ó. Tá ficando assim, tá ficando bem bonito. Bom, fiz aqui, gente, 4 carreiras. Na verdade, eu gostaria de fazer até mais uma, mas a minha lã tá acabando, né? E como ela tá acabando, eu achei por bem parar, porque eu preciso dessa cor para colocar aqui na manga. Então, não vou fazer mais. Se você tiver a oportunidade de fazer mais uma, eu faria, tá? Tirei aqui meu fio, fiz as 2 últimas aqui, ó. Vou pegar nesse ponto aqui, não nesse primeiro, no segundo, ó, de trás pra frente, ó, de frente pra trás, aliás. E vou imitar aqui, ó, aquela correntinha do ponto aqui pra gente dar acabamento nessa peça. Essa agulha minha é aquela que tá ruim. Mas eu vou fazendo assim, ó. Ela tá vendo que ela tá toda coisinha, ela fica agarrando nas coisas. Mas, ó, aí aqui eu vou esconder o meu fio. Ainda assim, pra mim, essa peça tá meio larguinha aqui em cima. Tá? Se você fez bem justinho você, não vai ter problema. Mas pra mim, ó, ela começou a dar uma babadada. Então, pra não ficar assim e ficar mais segura, eu vou colocar o lastex aqui por dentro. Isso é muito bom porque vai evitar que a peça ceda e fique muito larga pra você. Eu joguei o elástico pro chão e eu tô procurando, não tô encontrando. Ah, encontrei. Vocês podem usar o elástico da cor, tá? Do fio também. Eu vou usando dessa cor aqui porque pra mim é mais fácil. É o que eu tenho. Eu podia até pegar outro que eu vou acabar tendo que emendar, mas tá bom. Ó, eu vou pegar aqui e vou fazer assim, ó. Eu vou dar um nó corrediço aqui. E depois eu ter como eu arrematar isso. Então, eu fiz o nó corrediço aqui. E aí, a gente vai prender. Até tive que desligar a câmera que eu fiz coisa errada, ó. Prendi o fio. E agora, cada ponto relevo desse que tá aqui atrás, eu vou prender com baixíssimo, assim, com o fio, tá vendo? Esses não, só os relevos, ó. Peguei aqui, prendi. Peguei aqui, prendi. Aí, eu vou lá no próximo relevo. Prendo com baixíssimo. Prendo com baixíssimo. Vocês estão vendo, ó? Eu vou prendendo só o relevo, ó. Ó. Que tá jogado aqui pra trás, ó. Vou fazer 2 pontos baixíssimos aqui. E volto lá pro próximo relevo, ó. Prendi. Prendi, ó. E vai ficando assim, ó. Olha que bom. Tá vendo como que ele vai ficando mais presinho? Eu vou fazer isso por toda a volta. E aí, coloca pra baixo o fio. E aí, eu posso ir dando a volta sem arrematar o meu fio. Eu posso fazer aqui e depois fazer lá em cima. Mas eu prefiro dando a volta. Peraí que eu enrolei isso aqui. Ó, vou vir aqui e vou fazendo, ó. Pegando só nos relevinhos aqui. Eu vou dar a volta, essa primeira volta todinha aqui e já volto, tá? Até chegar aqui de novo. Ó, cheguei aqui, gente, ó. Eu vim fazendo conforme eu falei com vocês. Cheguei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou prender nesse primeiro aqui que eu já tinha colocado. Prendi. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, ó, bem larguinho. Eu vou subir... Opa, peraí, não deixa desfazer. Pra quê? Pra não ter que arrematar e começar de novo. Ai, eu vou ter que pegar aqui, ó. Senão ele vai sair desmanchando tudo. Ó, vem aqui. E vim aqui e prendi. Pronto. Aí, ó, eu vou soltar ele aqui e vou subir para a próxima carreira aqui, ó. Acho que eu vou fazer aqui
e depois só lá em cima, ó. Acho que não tem necessidade da gente fazer mais de 3 vezes, ó. Vou fazer aqui, prendi. Aí venho aqui, ó. Opa, tem que estar para baixo esse fio. Ó, meu filho tá vendo filme, gente. Ó. Filme não, celular. E vou aqui prendendo, ó. Eu não gosto de fazer assim, eu faço assim, ó. É que eu tô de mau jeito aqui, ó. E vou continuar prendendo aqui, ó. Vou fazer aqui e depois aqui em cima, ó. E olha aqui como que ele já tá fechando, já não tá mais assim, babadando. Ele vai fechar, vai ficar bonitinho assim, ó. Vou fazer toda a minha volta aqui, vou fazer aqui, depois eu subo e faço aqui na beiradinha, não tão em cima pra não aparecer, mas aqui na beirada, e aí eu volto, ó. Vai ficando assim. Porque deu ficou meio feinho, mas a gente vai ajeitando, ó. E ele fica com o elastano aqui e não vai ficar depois soltando. Ó, gente, terminei aqui, dei até um nó. Aí eu vou pegar o quê? Uma agulha e tentar embutir esse fio aqui pra dentro também. Acho que essa agulha aqui não vai dar, não. Acho que tem que ser uma agulha maior. Deixa eu tentar puxar aqui. Ah, foi. Ó, aí eu vou tentando aqui, ó, enfiar meu fio pra cá, pra lá, né? Ó. Tá? E aproveito aqui e dou um nó em alguma coisa. Pronto. Aí eu pego e corto. Ok? Vou cortar esse outro pedacinho aqui também, vou fazer a mesma coisa. E aí, gente, ele ficou perfeito. Olha isso aqui. Aí, na hora que a gente coloca no ombro, ela vai ficar linda. Ó, agora eu tô... Ih, aqui, ó, fiozinho soltando. Isso aqui vocês podem colocar um pinguinho de cola, tá, gente? Agora, é o seguinte, nós vamos pra manga. Eu tô assim... Eu não sei pra onde eu vou, sabe? Porque tem que fazer a parte de baixo. Olha o que eu tenho de cinza. Mas eu tô deixando a parte de baixo pra fazer por último. Porque caso eu não tenha fio, eu uso outro fio de outra cor só pra terminar a peça. Mas então a gente vai continuar aqui na manga, ó. Então vamos pra manga. Gente, a manga. Eu vou pegar aqui de novo o meu fio cinza. E eu vou tentar de alguma forma fazer com que isso aqui renda. Como que eu vou fazer isso? Não sei. A gente vai tentar. Ó, vou dar 2 laçadas na agulha. Aqui onde eu tenho a emenda, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha para dar espaço no trabalho. Vou pular esse aqui, esse espaço, e vou vir aqui no próximo, que é o ponto, ó. Tá vendo? Uma correntinha, pulo um, venho no próximo. E aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó, só com a cor cinza, eu vou fazendo uma correntinha e pulando indo pro próximo, pra gente poder começar a fazer aqui carreiras. Eu tô pensando em fazer carreiras de bloquinhos, porque aí vai me ajudar a não gastar tanto fio, porque eu quero usar só o que eu tenho, não tô querendo comprar mais, não. Ó, então, eu vou dar essa volta todinha aqui, ó, e já volto. É muito pouco, né? É muito rapidinho aqui, ó. Ó, vamos, aqui, ó, pulei aqui. Vou fazer o seguinte, vou vir pro centro de novo, ó. Aqui. E vou vir pra cá. Deixa eu ver. Ah, não, aqui ficou muito espaço, ó. Senão eu vou acabar fechando. Vou vir pra cá, ó. Aqui eu vou pular lá pro outro lado. Pronto, ó. Senão eu vou acabar fechando demais a manga. E eu não quero ela tão fininha assim. Poderia ter feito ela até mais larga, mas eu tô levando em consideração que o crochê vai ceder ainda. E a gente vai ter uma manga maior. Ó, já tô terminando. Deixa eu terminar aqui, ó. Peraí, já volto. Então, ó, uma correntinha e vou terminar aqui o meu ponto. Vou cortar esse meu fio aqui, cinza. Ó. Vou até arrematar ele também. Já vou aqui esconder ele aqui entre os fios. E agora, eu vou pegar a cor azul, verde, sei lá que cor é esse, né? Ó, e tem mais fio aqui também. Vou bem dar um nozinho aqui, por enquanto, depois eu escondo esse fio. Deixa eu pegar aqui a outra cor, aí eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer.
Gente, eu só tenho isso aqui do fio azul. Ou verde, sei lá que cor é esse. Então, a gente vai ter que tentar fazer com que ele renda. Ó, vou fazer aqui 2 laçadas. Nossa, até cabelo, hein? Vou fazer aqui 2 laçadas. Vou vir dentro do espaço de correntinhas. Pronto. Dentro do espaço de correntinhas e vou fazer um ponto alto. E mais um ponto alto. E aí, a gente vai vir fazendo 2 pontos altos para cada espaço de correntinhas, ok? Assim. A hora que eu quero esconder o fio, às vezes eu some da minha mão. Ó. Eu vou fazer isso aqui por 2 carreirinhas, tá? Vou distribuir isso aqui por 2 carreiras. Quero uma carreira maiorzinha disso aqui. Deixa eu fazer essa volta aqui, eu já volto, peraí. Prontinho, ó, cheguei aqui, vou prender o meu fio com baixíssimo. E aí, eu vou caminhar até aqui esse ponto, e aqui dentro a gente vai voltar a fazer os nossos 2 pontos altos separados por uma correntinha, ó. Vai ser aqui no centro. Então, eu vou fazer aqui 2 carreiras dessa daqui. Lembrando, gente, que o que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, tá? É a mesma coisa. Ah, muita atenção na hora de distribuir esses bloquinhos. A mesma quantidade de bloquinho que você fez em uma manga, você tem que fazer na outra, tá? Pra não ficar errado. Começa a chegar no final do fio, ele começa a embolar, ó. Começa a vir outro pedaço, aí ele começa a embolar. Ó, então, aqui eu vou fazer mais 2 carreiras dessa. E aí, gente, a gente só vai agora intercalando as cores para poder chegar até a nossa manga aqui, ó. Que o meu tava aqui, então eu vou ter que descer isso aqui, ó, mais ou menos. Eu vou descendo aqui, vou colocando aqui, intercalando. E aqui agora eu vou arrematar, aí eu vou vir com a cor amarela. Aqui, 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 e vou vir fazendo carreiras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu trabalho aqui até chegar no tamanho e falo, olha, gente, eu usei essa cor, essa cor, essa cor, e eu fui colocando os bloquinhos entre. É só isso que eu vou fazer, tá? Eu poderia fazer carreiras fechadas, mas eu não vou fazer justamente porque eu tô com medo do fio acabar. E eu quero que essa blusa fique dessas cores, entendeu? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, agora é só bloquinhos mesmo, tá? Você vai trocando de cor aí, de acordo com o que você tá usando. Mas vai dar tudo certo, vocês vão ver. Eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Depois, olha aqui. Depois que eu fiz isso aqui, o meu deu 26 pontos altos, tá, gente? Eu vim fazendo 2 carreiras de azul, 4 de amarelo. Por quê? Porque esse amarelo é o que eu mais tenho. O meu azul já praticamente acabou. Só tem um pedacinho de fio que não vai dar pra eu fazer nada. Então, eu parei. Eu vim fazendo de um lado e de outro para poder ver como que eu ia usar o restante do fio, né? Então, eu vim fazendo, agora o cinza só tem isso aqui. Eu vou tentar terminar a outra manga com esse cinza aqui. Então, olha só, fizemos aqui 4 carreiras, depois fiz uma com azul, fiz aqui, ó, 2 carreiras de cinza, e aqui eu vou começar as minhas diminuições, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 2 carreiras de cinza aqui, tá? Agora, normal, igual a gente já tá acostumado a fazer aí, ó, iniciando aqui com o ponto alto fake, ó. Então, eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas e volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o restante, começar as diminuições ali. A blusa tá ficando assim, aqui, ó, exatamente aqui. Mas eu vou parar porque cede, tá? A peça cede. E aí, a gente já vai fazer a manguinha. E nesse caso, eu vou fazer a manguinha na cor amarela, que é o único fio que me sobrou. Então, agora, gente, é usar o fio amarelo. No meu caso aqui, né? Se você fez menorzinha, é capaz de estar sobrando alguma coisa pra você aí. Então, vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e já volto.
Cheguei aqui, então, gente, ó, vou caminhar até aqui, o cantinho. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E nós vamos fazer o seguinte, a cada 2 conjuntinhos aqui, 2 bloquinhos com 2 pontos, ó. Fiz um, vou fazer o próximo. Aí, eu vou fazer um aqui e um aqui. Esse aqui equivale a um ponto, tá vendo? Um bloquinho. Aí, eu venho de novo, vou fazer 2 bloquinhos, 1, 2, e 1 e 2. Fiz 2 blocos. Deixa eu ajeitar esse fio aqui. Aí, eu venho, vou fazer aqui, ó, um sozinho e um sozinho, que equivale a mais um bloco. Aí, eu venho de novo, vou fazer 2 blocos seguidos, 1 e 2. Aí, depois eu venho e faço um ponto e um ponto. Depois eu faço um e 2 blocos. Aí, eu venho mais uma vez e coloco um e um. Vocês estão vendo que eu tô fechando ali o lugar que a gente vai colocar o punho. Ó, 2 bloquinhos. E agora, mais uma vez, eu faço um aqui e um aqui. Venho mais uma vez fazendo 2 blocos. Tô olhando pro chão, gente, pra ver se meu fio vai dar. Ai, ai. Ó, 1, 2, e agora eu venho aqui e faço um e faço mais um. Aqui eu vou fazer mais 1 e 2, tá? Não vou fazer, ó, vou fazer um e vou fazer mais um. Pronto. Não fiz diminuição aqui, não. Aí, vou prender aqui com baixíssimo. E agora, nós vamos fazer o seguinte, vou caminhar aqui até o meio dos bloquinhos. Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto a cada 2 pontos, ó. Assim, ó. A gente vai usar os 2 bloquinhos ainda, sem correntinha, sem nada de separação, ó. Vou fazendo um ponto. A gente tem 2 aqui, ó. Vou fazer um ponto. Mais 2 aqui, ó. Vou fazer um ponto. Tô girando o negócio aqui. Peraí que eu já embolei a blusa todinha. A gente vai girando, ó. E aí, mais uma vez, ó. Um ponto. Aqui tem 2 pontos, ó. Um ponto. A cada 2 pontos, eu vou fazer um ponto. Ó. E assim, eu vou fechando o punho para começar a fazer os nossos pontos em relevo, ó. Entre cada 2 pontos, eu faço um, ó. Aí, foi fechando. E aí, eu fui enrolando a manga aqui. Ó. Pronto, deu. Eu venho aqui em cima da terceira correntinha, porque não tem correntinha de separação, e fecho. E corto meu fio. Pronto. Fizemos aqui, ó. Vou colocar... Ó, essa manga, ela tá mais ou menos com que tamanho? Deixa eu colocar pra vocês aqui. Ó, daqui do início aqui do ombro até aqui embaixo, 35 centímetros mais ou menos, ó. 35. Só que se a gente, ó, fizer assim, ela fica até maior, tá? Porque isso aqui cede, ó. Tem uma blusa que eu fiz, já cedeu tanto que a manga tá muito larga. Ó, já veio para 39. Entenderam? Então, assim, vai ceder. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou trocar o fio, né? Porque o fio cinza só sobrou isso aqui. E agora, a gente vai usar só o amarelo, que é só o único que a gente tem.
pra gente fazer o punho. Espera aí que eu vou pegar o fio e já volto. Então, vamos fazer aqui. É muito simples e muito fácil. É a mesma coisa que a gente fez ali na parte de cima do busto. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer pontos altos. Pontos altos. Para quê? Pra gente começar a fazer o nosso ponto em relevo. Igual a gente fez na parte de cima dos ombros. Ó, aqui é ponto sobre ponto. Ó, para iniciar aqui. Vou fazer toda essa volta aqui, gente, e já volto. Vocês estão vendo que eu deixei... Ai, deixa eu dar um nó nisso aqui. Ah, não vai dar. Deixa eu ver. Isso é outra coisa. Peraí, gente, que isso aqui tá abrindo. Viu que eu não arrematei, depois que eu vou arrematar esses fios. Pronto, vou jogar pra lá. Eu vou dar a volta aqui, ó, com esses pontos aqui, e já volto. Nossa, olha a bagunça que eu tô fazendo, peraí. Então, ó, pego aqui no meu primeiro ponto, prendo com baixíssimos. Fizemos aqui nossos pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto e faço em relevo, pegando ele pela frente aqui e por trás, ó. 2 vezes. E depois de trás para frente. Também 2 vezes. Ó, esse aqui. Entrando aqui pela frente, indo por trás. Deixa eu girar a blusa, gente, mais uma vez. Que vai girando, ela vai... E aqui, por trás, pegando pela frente do ponto. Ó. Igualzinho nós fizemos nos ombros. Não tem segredo. Ó. 2 vezes aqui. E 2 vezes aqui. Vou terminar aqui só essa partezinha aqui, pra mostrar pra vocês. Ó. E aqui pela frente. E deu certinho. Não contei, tá, gente? O meu deu certinho, ó. Deu certinho aqui. E aí, eu vou continuar fazendo até chegar ali no meu pulso, né? Eu vou colocar aqui, medir em mim, ó. Cheguei aqui, eu vou fazer a mesma coisa, gente. O que tá na frente, eu vou deixar na frente. O que tá pra trás, eu vou deixar pra trás, ó. Ó. Entendeu? Ó. Deixa eu colocar aqui no pulso pra vocês verem. Ó. Peraí. Ó. Vai ficar certinho no meu pulso, tá vendo? E eu vou fazer ele aqui mais larguinho, tá? Vou fazer aqui, vou fazer de um lado, vou fazer do outro e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó. Já volto. Olha aqui, gente, ó. Já terminei a manguinha aqui, olha. Ela ficou bem justinha, tá? Aqui eu não vou precisar colocar elástico. Ó, 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 muito justa mesmo, ó. Mas ela cede, tá? Então, o bom é que ela fique justa mesmo. Olha aqui. Tá vendo? Ficou bem aqui no meu pulso. Ela ainda está um pouquinho assim subindo, mas lembrando que aqui a lã cede e ela vai descer, tá? Então não adianta você fazer ela muito grande, senão depois ela vai ficar assim, ó, tá? Aqui você viu aqui, ó, ficou sobrando um fio aqui, ó. Vou dar um jeito nisso aqui.
Gente, tá, agora é o seguinte, a minha ideia inicial era pegar essa parte aqui de baixo e colocar um cordãozinho para fechar. Você pode fazer isso se você quiser também, nada impede. Se acontecer de eu querer fazer, eu até faço. Mas, eu gostei muito do desenho que ficou. Na minha ideia inicial seria um cropped, mas ela ficou até mais baixo da minha cintura. Então, que eu pensei? Eu cheguei a pensar deixar assim, tá? Mas não, a gente precisa de um acabamento final aqui. Eu não queria colocar o amarelo, sabe? Eu queria deixar em tom de cinza ou no tom de azul. Mas olha o que sobrou dos meus 2 fios. Então, o que eu pensei? Eu vou emendar esses 2 fios. A maluca. Vou emendar esses 2 fios e eu acho que vai ficar legal. Eu vou fazer isso, gente. Ó, vou emendar aqui. Ó. Não é colorido o negócio? Se eu não quero ele gritando ali, eu emendo esse restinho aqui, ó. Ó. Eu acho que vai. O que vocês acham? Eu acho que vai rolar. Vamos testar um negócio aqui? Vão? Então, olha só. Vou começar aqui pelo cinza. Vou pegar pela metade aqui da peça. Ó, tem mais um pedaço aqui, ó. A gente só vai achando fiozinho. Ó, vou pegar aqui e vou começar aqui, ó, no centro aqui aonde a gente emendou. Fiz aqui um ponto baixo. Aonde eu tenho correntinhas aqui, ó, e pontos altos, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada, ó. Ok? Nessa parte, nessa área aqui, ó, onde a gente fez aquela parte para ficar maior a peça. Ó, pronto, fiz aqui. Que aquele mesmo esquema, aonde tem aquela pontinha, a gente vai fazer um ponto baixo, mas com uma correntinha, né, Juliane? Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E a gente vai fazendo essa parte aqui para quê? Para fazer esse acabamento aqui no final. O legal seria se a gente conseguisse ainda fazer com o fio, mas não vai dar, eu acho, com o fio, uma carreirinha de pontos baixos. Mas eu acho que só isso aqui já vai, me dar o acabamento que eu preciso. Ó. Podia chegar ali do outro lado, né, e não ficar colorido essa primeira coisa aqui. Vamos ver. Eu não queria que chamasse atenção essa beirada, sabe, gente, ó. Eu só queria que ficasse uma beiradinha. Se eu colocar nessa cor aqui, ó, que também tá saindo outro pedacinho aqui, se eu colocar nessa cor aqui, eu acho que vai chamar muita atenção, sabe, para esse final, e não é o que eu gostaria. Vocês estão me entendendo? Ó, já passei do meio. Eu acho que vai ficar, hein, que vai dar uma cor na frente, outra atrás, seria excelente, né, se a gente conseguisse fazer isso. Opa, espera aí. Ó. Vou continuar aqui até chegar aqui, espera aí, gente. Ô, gente, olha, eu fui chegando aqui e olha o que tá acontecendo. Ó, espera aí, 2 aqui, 2 aqui. Cheguei no meio, ó. Cheguei no meio e ainda tem um pedacinho muito pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui e vou fazer diferente. Vou fazer aqui, ó, e vou pegar o fio em azul. Deixa eu ver. Não, é aqui que eu tenho que pegar o fio em azul. Aonde eu fiz aqui, ó. Vou puxar aqui, ó, aí depois eu vou pegar o azul. E vou começar a fazer em azul agora, ó. Porque aí fica a frente com cinza e a parte de trás fica em azul, ó. Entendeu? E aí eu não vou ter problema. Ó, ficou certinho. A frente deu certinho. Eu usei o fio todo. Olha que beleza, que é melhor ainda, gente. Não vai ficar sobrando pedacinho. Ó, ainda sobrou bastante ainda da outra cor, dessa cor amarela que eu usei menos. Ó, agora aqui eu começo a fazer uma correntinha, que depois eu vou esconder esse fio, ó.
Então ficou metade cinza e metade azul. O dia que eu quiser usar com azul eu viro, porque a frente e as costas é a mesma coisa. Entenderam, gente, o que que eu fiz? Ontem eu fiquei quebrando a minha cabeça para ver o que que eu ia fazer com isso aqui, e eu acho que deu certo, hein. Espera aí rapidinho que eu já vou voltar com ela pronta, e a gente vai conversar aqui. Falar nisso eu tenho que dar para vocês a indicação de etiquetas, etiqueta a laser que eu uso nas minhas peças, que é do AP Mundo Laser. Acho que vou falar de uma vez. Ó, vou colocar aqui o AP Mundo Laser, telefone para vocês que quiserem adquirir e personalizar as suas peças. São etiquetas feitas em sintético, acrílico, espelhado. E olha só, tem várias opções, ó. Tem couro, esse sintético nessa cor. Tem aqui, ó, o aço escovado. Tem dourada, ó. Isso tudo é no sintético, ó. Tem no acrílico também espelhado, como eu falei, que eu não sei. Aqui, achei uma aqui pequenininha. Essa daqui é pequenininha, de 1 centímetro, que eu gostava de colocar às vezes eu fazia biquíni, essas coisas, tá? Ó, tem aqui essa aqui, a 3x1, essa tem a rosé, olha que bonitinho. Eu vou colocar uma etiqueta AP Mundo Laser, vou deixar de novo aqui o telefone para vocês, se vocês quiserem entrar em contato. Eu deixo o link também da loja também, caso vocês queiram, tá? E é isso. Vou continuar aqui e já volto. Espera aí, é rapidinho. Chegamos aqui, gente, ó. A gente só pega aqui o nosso bom fio e vamos aqui arrematar aqui a nossa peça. Olha que bonitinho, eu vou aproveitar aqui e dar um nó. Eu gosto de dar nó em lã, gente, às vezes em acabamento, você tá com duas coisas assim, ó, não custa nada você dar um nozinho, né, ó, você deu um nó aqui, você pode cortar até. Ó. Pronto. Esse aqui eu vou esconder mais, ó. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Eu vou aproveitar aqui e dar um nó também. Esse aqui ficou um pedacinho bem pequenininho. Gente, ó. Então, caso eu queira usar, se você tiver mais fio aí, você pode vir aqui fazendo alguma carreira com ponto baixo e tudo, mas só isso aqui, ó, já me deixou um acabamento e eu vou deixá-la assim mesmo, ó. E ficou aquilo que eu falei com vocês, atrás ficou azul, na frente ficou cinza. Acho que ninguém vai reparar, será que alguém vai reparar? Eu e os meus adendos nos vídeos, né? Resolvi fazer aqui a cordinha para colocar embaixo, depois eu explico como que eu vou colocar. Olha só, eu vou separar aqui, eu tenho uma mesa de 1,20 m, eu vou medir aqui, ó, o fio, ó, fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes 1,20 m, acho que dá 6, não é isso, gente? 6 metros? 1,2 vezes 4. Não, 4,80 m. Nossa, que menina ótima de conta. Coloquei 4,80 m pra cá, e esse aqui é o que vem do novelo. Gente, lembrando que eu só tenho esse fio agora, essa cor, então vai ter que ser aqui mesmo. Vou aqui começar a fazer um nó corrediço. Ó. E vou fazer o seguinte, da que vem no novelo eu dou uma laçada, aquela que eu separei eu vou trazer. Laçada naquela que vem do novelo e a que eu separei eu vou fazer assim, ó. Só isso. Esse vai ser o cordãozinho que eu vou fazer pra colocar embaixo da blusa, caso você queira fazer um cordãozinho e fechar embaixo, na sua cintura ou aonde quer que seja. Eu tô fazendo isso aqui pra eu testar nas minhas peças. Se vai ficar legal, eu não sei. Mas, de qualquer forma, eu tô ensinando aqui pra vocês pra fazer um cordão. Já, caso vocês queiram usar em alguma coisa, ó. Então, eu vou fazer esse cordãozinho aqui. Vou fazer e já volto pra mostrar como que eu vou colocar, tá? Pera aí. Finalzinho aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, meu fio. E vou... Ai, gente, o cachorro da vizinha. E vou puxar aqui o restinho desse aqui. Pronto. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar só um nozinho mesmo. E eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou a cordinha, tá? Ó. Se quiser dar mais um também é até bom, né? Porque evita. Ó, pronto. Deu um nó pro lado, deu um nó pro outro. Só isso. Se você quiser colocar o fio aqui pra dentro, mas ele costuma sair. Ó, deixa eu medir aqui sem esticar. Eu fiquei com 1,20 m. Esticando, então, ele vai ficar com muito mais, ó, tá? E aí, como que nós vamos fazer?
você vai colocar aqui no final da peça aqui, ó. Vai aqui intercalar aqui, ó. Só isso. Entendeu? Só aqui, ó. Vem aqui. Ali, aonde tá o... Pera aí, a telinha ali, ó. Só que você tem que colocar isso aqui mais no meio, tá, gente? Pera aí. Ó. Aqui você vai colocar aqui, ó. E vai dar a volta toda. Aqui no meu caso não é esse não. No meu caso eu tenho que jogar lá pra frente, porque eu quero cinza pra frente, né? Então, eu vou continuar aqui, ó. Quando chega lá na frente, eu volto aqui pra mostrar. Pera aí, ó. Só isso aqui. Tá, já volto, pera aí. E ficou assim, ó. Deixei aqui na frente. Você pode jogar aqui pra frente também, isso aqui ou aqui, ó, que eu acho que eu... Ah, eu deixei aqui mesmo, gente, porque não vai aparecer essa cordinha. Vou usar? Não sei, tá? Ainda vou testar, ainda não experimentei. Vou pensar nessa possibilidade, mas se já deixei aí, caso você queira. E aí é só dar um lacinho aqui e correr pro abraço e ser feliz. Ok? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima Invenção de Moda.